é eu e Deus. A minha mente está alerta e o meu coração receptivo para receber a palavra de Deus. Pai, que o teu filho seja esse canal para liberar sobre nós tudo aquilo que o Senhor já reservou, uma porção sobre cada um de nós. Libera, o Senhor tem total liberdade para falar poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz a todos. Que alegria estar aqui com os irmãos, poder desfrutar da mesa do Senhor de uma forma tão abençoada. Gosto muito de vir ao norte do Brasil, especificamente no Pará, terra do melhor açaí, terra do tacacá, do peixe na telha. Não é verdade? Que bênção, irmãos. É uma alegria mesmo estar aqui com os irmãos. Há cerca de 2 meses atrás eu estava pregando em Santarém e já tinha muito tempo que eu não vinha a Belém, mas cá estamos. Está comigo meu filho, o pastor Gianluca, vai ministrar junto comigo, mas deixei lá em Curitiba minha esposa. Sou casado há 25 anos, sou pai de um garoto que é pastor, de 21 anos, que também é casado. Eu sei que você pensou que eu tinha 21 anos. Tenho certeza que você pensou isso. E uma garotinha de 9 aninhos de idade. Tá bom? Irmãos, eu quero agradecer pelo convite à Lagoinha Belém. Que Deus abençoe os amados irmãos e possa fazer prosperar e crescer muito vosso trabalho, em nome de Jesus. Eu gostaria que você me desse alguns minutos para divulgar os nossos materiais. Eu estou há 25 anos pregando o Evangelho no Brasil e, pela graça de Deus, eu posso sair por aí dizendo que em todo esse período eu nunca cobrei para pregar e nunca tive necessidade alguma de cobrar para pregar. Com isso, falando de mim, eu não estou criticando os demais, estou falando de mim. É uma experiência minha com Deus e também ensino meu filho quanto a isso. Mas uma das maneiras da gente conseguir suprir o nosso ministério é através de nossos livros. Agora, nesse mês que passou, nós ganhamos uma comenda, uma importância honrosa de 1 milhão, mais de 1 milhão de livros vendidos. O campeão de venda da nossa editora é o livro Corações Profundos, Revelações Profundas. São 2 livros aqui muito importantes que eu acho que você vai querer saber do que se trata. Por exemplo, Jesus nunca ensinou ninguém a pregar. Você sabe disso. Jesus nunca ensinou a expulsar demônio. Jesus nunca ensinou, por incrível que pareça, a ler a Bíblia. Jesus nunca ensinou a curar enfermos. Jesus não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a curar enfermos, Jesus não ensinou a expulsar demônios. A Bíblia diz que Jesus ensinou somente uma coisa, e foi somente uma coisa que seus discípulos pediram para aprender. O que foi? Orar. No entanto, a oração é uma coisa tão fácil, mas tão fácil e tão simples, que eu costumo dizer que a oração ela é profundamente simples. Ao mesmo tempo que ela é profunda por se tratar em a direção ou direcionamento a quem nós dirigimos a oração, ela é profundamente simples. Mas nós temos um problema grave com a oração. Pelo menos 80% dos crentes dizem não conseguir orar. Olha que coisa interessante. Eu nunca encontrei um crente que disse que não gosta de orar ou que não quer orar. Mas eu encontro muitos crentes que dizem que não conseguem orar. Por quê? Um dos motivos bem óbvios, bíblicos também, mas a gente nunca percebeu, está em Zacarias 12, no versículo 11,
E a Bíblia Sagrada diz que para que você consiga orar, você precisa de um derramar, ou seja, de um batismo, de um espírito de oração em seu coração. É isso mesmo. Sem um espírito de oração você não consegue orar. Mas existem coisas graves em não conseguir orar, como por exemplo, as nossas armas espirituais estão disponíveis a nós mediante a nossa vida de oração. E vou mais longe do que isso. Sem oração você não aciona o nome de Jesus. Sem oração você não aciona o sangue de Jesus. Sem oração você não aciona o escudo da fé. Sem oração você não aciona as armas da sua batalha espiritual. Ou seja, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O que eu quero dizer com isso? Pensa um pouquinho no que eu vou dizer agora. O judeu ora 3 vezes ao dia, o muçulmano 5. Um budista ora 10 vezes ao dia, um seixonoísta 18. Ou seja, não existe religião no mundo sem oração. Todas as religiões têm na oração sua principal prática, com uma diferença. Esses que eu mencionei aqui, tirando o judeu, têm deuses mortos, mas o tratam como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. É isso mesmo. Eu costumo dizer que a prática da não oração, e é isso, gente, prática da não oração. Alguém uma vez perguntou, como é que eu pratico a não oração? Não orando. Não orar é um exercício. E tem gente que pensa que a falta da oração é apenas um hábito que não tem tantos problemas. Em primeiro lugar, a falta de oração, a Bíblia diz que é pecado. É pecado de desobediência. É pecado de desprezo ao Senhor. Samuel, o profeta, disse, pecaria eu contra o Senhor deixando de orar. Jesus manda orar sem cessar. O apóstolo Paulo diz, ordeno que todos orem. Então, quando um crente não tem uma vida de oração, pelo menos diária, ele está em desobediência. E o que é falta de oração na Bíblia? Falta de oração na Bíblia é orar ao Deus errado. Vou repetir. Falta de oração é orar ao Deus errado. Não pense você que o seu silêncio é nulo. A Bíblia diz que, inclusive, o silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que a fala. Você quer ver? Jesus diz que tem muita gente que fala uma coisa com a boca e outra com o coração. Então, o nosso silêncio, muitas vezes, é mais eloquente que a fala. No que se trata a oração, a falta de oração é uma oração ao Deus errado. Aí você se pergunta, que tipo de oração eu estou orando quando não oro? É simples, você quer ver? Eu estou orando e dizendo a Deus com o meu silêncio, não te pedi opinião. O meu silêncio diz a Deus, não quero ser guiado pelo Espírito. O meu silêncio diz a Deus, não quero fazer a sua vontade. O meu silêncio diz a Deus, não quero saber a tua vontade para a minha vida. Todas essas coisas se conseguem através da oração. O meu silêncio está dizendo a Deus, eu quero ser independente de ti. Porque um crente, quando não consulta a Deus em oração, ele está exigindo independência, ele está dizendo que não precisa de Deus. Ele está dizendo que não precisa ouvir a voz de Deus. Ele está dizendo que não precisa ser guiado por Deus. Agora pensa na seriedade disso tudo que eu falei. Irmãos, Leonardo Ravenhill dizia o seguinte, o crente que não ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Pastor, mas quanto tempo eu tenho que orar? Como é que se recebe um espírito de oração? Bom, aqui estão, e essa é a fala dos segredos para esses 2 livros.
Corações Profundos, Revelações Profundas, hoje, talvez, que ganhou em milhões de livros, talvez o livro de avivamento mais vendido no Brasil. Nós temos, e eu recebo cartas eletrônicas, eu recebo mensagens de pregadores, pastores no Brasil inteiro. Por exemplo, há igrejas que compram de milheiro esse livro para toda a sua igreja. Qual é o segredo desses dois livros? Corações Profundos, Revelações Profundas e Derretimento dos Servos. O segredo desses dois livros é que, até hoje, na 4ª edição do livro, não há um só irmão que tenha lido esse livro aqui, que não passou a conseguir ter uma vida de oração eficaz. Por quê? Porque do meio do livro em diante, eu começo ao que diz as Escrituras, ensinar os irmãos a orar. Porque a orar, você sabe que tem que orar, mas a verdade é que tem muita gente que não sabe. E no final do livro, tem uma caminhada que a gente chama corrida de oração, que funcionou comigo. Vou te dar um exemplo. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: vocês não conseguem orar no mínimo 1 hora? 1 hora. E você diz, olha, por que Jesus citou a palavra 60 minutos? Apenas por falar? Não. Jesus não soltava palavras acidentais. Jesus era intencional. O que Jesus está querendo dizer com 60 minutos? Presta atenção. Salmo 84, no versículo 1, diz assim: quão amáveis são os teus santuários, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Notem que o texto diz teus altares, não teu altar. Por que teus altares? Davi começa falando do tabernáculo de Moisés, que foi estabelecido no deserto. E o tabernáculo de Moisés continha 6 altares. 2 altares eram de bronze, 4 altares eram de ouro. De bronze, os altares que tinham contato com o pecador. De ouro, os altares que ficavam a partir do lugar santo e do santo dos santos. De bronze era o grande altar de bronze, onde se queimava as carnes para o sacrifício. De bronze era a pia de bronze, onde lavava as mãos depois do sacrifício. Pronto, isso no átrio, onde os pecadores tinham acesso. Agora, no altar, no lugar santo, havia à esquerda a menorá, que tinha 7 lâmpadas, e o sacerdote tinha que acender as 7 lâmpadas. À direita, o altar dos pães da preposição, com 12 pães asmos, e o sacerdote tinha que comer o pão. Um pouquinho à frente, o altar de incenso, que também era de ouro, e o sacerdote tinha que acender o incenso e adorar ao Senhor. E agora, no lugar santo, um pouquinho mais à frente também, separado, a Arca da Aliança. Agora, olha bem. O sacerdote entrava no tabernáculo e passava pelo átrio. No primeiro lugar, ele pegava um cordeiro de 1 ano do pecador e sacrificava enquanto o pecador confessava seus pecados. Naquele altar que parecia uma grelha argentina. Mais um pouco, o sacerdote tinha que lavar as mãos na pia, também de bronze. Mais um pouco à esquerda, o sacerdote tinha que acender as 7 lâmpadas. À sua direita, ele tinha que comer o pão da preposição. À frente, ele tinha que acender acabei de falar agora, o incenso da adoração. E aí, ainda separado por um véu, o altar de ouro, ou o altar que se adorava ao Senhor. O altar que tinha os querubins. Em cima da tampa daquele altar, era uma tampa onde se jogava o sangue para fazer expiação pelos pecados de todos. Era chamado o altar da presença de Deus. O que isso significa, cada um desses altares? Presta atenção. O primeiro altar na nova aliança representa a cruz.
aonde se pede perdão pelos seus pecados, aonde se confessa. O segundo, a pia de bronze, representa o altar da santificação, aonde você se santifica com a água, e a água na Bíblia representa a santificação. À sua esquerda temos o menorá, ou as 7 lâmpadas, que representam os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Aqui à sua direita você tem o altar dos pães da preposição, que você come, que representa a palavra de Deus. Um pouquinho à frente o do incenso, que representa o seu tempo de adoração, e mais um pouco a presença de Deus na arca da aliança. Você sabe, funcionou comigo. Você sabe quanto tempo o sacerdote demorava para fazer toda essa corrida dentro do tabernáculo? Calcule os irmãos, 60 minutos. Por isso que Jesus disse: vocês não conseguem ficar comigo por no mínimo 1 hora. Por quê? Já no Novo Testamento, o altar, ou seja, o sumo ou o sacerdócio hoje, ele é universal. Todos nós temos a obrigação sacerdotal de estar diante de Deus diariamente. Quando Jesus usa o termo 1 hora, Ele está falando de mim e de você, que tem que no mínimo estar diante de Deus, diante da sua presença, passando pelo altar todos os dias. O que eu fiz com a minha vida já alguns anos atrás? Eu estabeleci uma contagem de 60 minutos, passando na minha vida de oração, no meu período de oração. Eu começo pedindo perdão pelos meus pecados. Então eu coloquei ali X minutos. Eu vou lá e começo: Senhor, me santifica, Senhor, me torna melhor marido, melhor filho, melhor pastor. Isso é santificação, ainda é a pia de bronze. Então à minha esquerda eu gasto um tempo de no mínimo uns 15 a 20 minutos com o Espírito Santo, orando em línguas, adorando. Oh, Espírito Santo, me enche, me dá o fruto do Espírito e etc. Eu pus 15 minutos, é pouco, né? Mas eu estou dentro do tabernáculo, e ali eu abro a minha Bíblia, estou comendo o pão da preposição, lendo um capítulo todo dia. Mais um pouco à frente, eu coloco uma canção, dobro o meu joelho e adoro ao Senhor. Qual é o nome disso? A queima de incenso. E aí, irmão, quando a presença do Senhor já veio, eu já estou diante da arca, e a partir do momento que eu ensinei isso, o que eu recebi de cantores, pastores, pregadores, igrejas que disseram: eu pensei que eu sabia orar. Por isso que fez desse livro e desse livro, O Derretimento dos Servos, um dos livros, os 2 livros, né, mais vendidos no Brasil. Eu tenho certeza, eu quase fiz uma mini mensagem aqui, para dizer a você, que você será um dos crentes que mais ora em sua geração. Quem crê nisso aí, diga amém. Irmão, se não existe avivamento sem clamor por avivamento, se a igreja do Senhor Jesus no Brasil, que foi feita uma pesquisa, tem uma média dos seus crentes de oração de 5 a 7 minutos, sendo que mais de 70% diz que nem ora isso todo dia. Como é que nós vamos viver um avivamento sem uma vida de oração? Não existe, não é verdade? Mas você vai conseguir. Lendo esses 2 livros, eu fico muito feliz de ter escrito esses livros que têm movimentado a vida espiritual dos crentes no Brasil todo. Bom, o outro livro: Ensine seus filhos a amar e a receber o Espírito Santo. Alguém me perguntou por que o pastor Hernani consegue ter um acesso no coração das crianças. Olha, deixa eu te contar um negócio, nunca fiz isso de propósito, e se eu tentasse, não iria acontecer nada. Tem gente que tenta, foi algo específico e o Espírito Santo nos deu. Estávamos, meu filho e eu, no estádio em São José do Rio Preto, São Paulo, com 15 mil entre jovens, crianças e adolescentes. E aquela multidão de crianças recebendo o Espírito Santo.
Eu passei a me dedicar a fazer essa geração e a próxima. Eu passei a me dedicar a fazê-los com que recebam e entendam o Espírito Santo. Se os seus filhos não receberem o Espírito Santo agora, a Vandinha vai dar outro para eles. Porque uma geração anterior a seus filhos, que devem ter hoje 12, 13, 7, 10, estão cheias de um espírito de feitiçaria hoje na adolescência. É a turminha que assistia Harry Potter. É a turminha que cresceu junto com, como é que chama aquele youtuber, Felipe Neto e Lucas Neto. Essa turminha cresceu ouvindo eles. Hoje já são outros. Hoje a idade do meu filho de 9, minha filha de 9 anos, ela já nunca se interessou por Felipe Neto, Lucas Neto, agora é a geração dos shorts. Vídeo para cima, é uma média de 300 vídeos para cima ou para baixo que eles assistem por dia. Que as crianças de 5, 6, 7 a 9 ficam nos shorts do YouTube ou no Reels do Instagram ou TikTok. Você, pai, não tem nem ideia do que seus filhos assistem. Nem passa na sua cabeça, pois deveria ter ideia. Mas tem uma coisa, tem como blindar a mente de nossos filhos. Eu fui pregar em uma comunidade agora por esse final de semana e as crianças, esses dias atrás, e as crianças todas estavam à frente. A hora que eu comecei a pregar, elas começaram a gritar: queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo. Eu falei: uau, que coisa linda! O Espírito Santo, irmão, deve ser aquele amiguinho que elas chamam de amiguinho imaginário. Para elas, o Espírito Santo deve ser o herói. Para elas, o Espírito Santo deve ser o mais famoso, o mais querido, o mais desejado. Mas depende de nós. Esse livro foi feito com uma didática pronta e objetivo. Eu aprendi que para falar com criança tem que ser objetivo. Não faça rodeio, elas não gostam de rodeios, elas não ouvem nada com rodeios. Seja objetivo e a didática. Ensine seus filhos a amar e a receber o Espírito Santo. Se os seus filhos sabem ler, eles precisam desse livro. Todos os dias um capítulo, ou metade dele, ou menos que isso. Se não sabem, você deve ler para ele. Os pais hoje não sabem o que estão fazendo. Pais não querem mais se incomodar com o filho. Toma aqui o celular. Não gostam mais de se incomodar com filhos. Depois não adianta chorar, irmãos. Há 10 anos atrás, na nossa comunidade, eu disse para os pais: eu estou vendo aí que pais não estão trazendo filhos em culto de meio de semana, ou culto de domingo de manhã, ou às vezes até domingo à noite. E a desculpa: ai pastor, eles tiveram semana de prova, estão muito cansados. Jesus Cristo para eles, igreja, passou a ser sinônimo de cansaço. Faz parte do cansar, não é parte da vida espiritual. Estão cansados. Eu disse para eles: daqui 10 anos nós vamos voltar a conversar. A maioria desses jovens que eram crianças na nossa igreja 10 anos atrás, hoje não estão na igreja, porque estão cansados, tiveram semana de prova, não foram ensinados a ir à igreja, a amar ir à igreja. Como diz a minha filha: eu preciso ir à igreja, eu amo ir na minha igreja. E isso eles só aprendem entendendo o Espírito Santo. Irmãos, você não tem noção do tanto de cartinhas que eu recebo das crianças, mas são muitas, mas muitas mesmo, e estão todas guardadinhas, desenhadas, de crianças dizendo: obrigado, pastor Hernani, por eu ter recebido o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Na igreja, a criança é batizada entre 12 a 9 anos de idade, nas águas, não é verdade? Por quê? Isso foi de propósito, foi um estudo feito, que a partir daí o que elas recebem, elas não jogam mais fora. Essa deve ser a idade que elas devem também receber o Espírito Santo.
Precisamos que nossos filhos recebam o Espírito Santo. Mas eu vou falar sobre isso, tem um livro sobre isso. E 2 livros interessantes. A história do maior avivamento da terra. 2019 eu estava indo pregar nos Estados Unidos, indo pregar em Boston, e quando eu entrei no avião, o Espírito Santo me disse: abra o computador que eu vou te dar uma mensagem. É a mensagem que eu prego desde então. Não era uma mensagem, era um livro. E o Senhor me disse, no início de 2019, os próximos meses serão cruciais para o mundo. Olha o que veio a palavra, você vai ler isso aqui. Vai parecer que o livro é de depois da pandemia, mas é de antes. Ele disse, eu vou fazer 3 coisas no mundo. Vai vir uma pandemia, uma guerra depois da pandemia, e depois disso tudo, um poderoso avivamento. Bom, nós estamos entrando na temporada de avivamento. Você vai amar ler esse livro, vai amar. Primeiro que entender, conhecer, descobrir as histórias do avivamento sempre é muito empolgante. Agora, esse livro tem um negócio com ele. Começou a ler, a unção pega. Então não leia dirigindo. É verdade, dentro de ônibus, dentro de metrô, esse livro é muito forte. A unção que tem nele é muito forte. E por último, olha, não se escandalize com o tamanho do livro. Eu sempre, acho que eu estou pisando em alguma coisa que não era para pisar. Eu sempre tinha que escrever um livro acadêmico. Por quê? Com 19 anos eu não sabia ler e escrever. Me casei com uma professora. Ela me estimulou os estudos. Com 25 eu concluí o fundamental. Com 35 eu havia feito 2 faculdades e me tornei professor em uma. Então eu sempre, em toda a minha vida, quis fazer um livro acadêmico. E o livro veio. A Convenção Batista do Brasil me pediu um livro de batalha espiritual. Esse livro foi considerado o livro de batalha espiritual mais completo no Brasil. Ele é vendido em todo o Brasil, em várias livrarias, ele é vendido em aeroportos. Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Foram 2 anos escrevendo esse livro, de 400 páginas, 170 livros de bibliografia. O que isso quer dizer? São livros que eu li estudando o tema. 1.500 artigos estudados. Pensa só. Esse livro, ele foi pesquisado em 4 idiomas, ou seja, os temas estudados dentro do livro foi pesquisado também nos originais. Você quer ver o que tem aqui nesse livro? Como por exemplo, Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se apaixonou. Quem são esses filhos de Deus? Tem uma linha cristã que diz que são anjos, que esses filhos de Deus são anjos. Porque no Velho Testamento, homens nunca foram chamados de filhos de Deus, sempre foi criatura. Filho de Deus é o título que nós recebemos a partir da cruz, nunca antes. Então, tem outra vertente que diz que esses filhos de Deus são filhos de Sete. Mas a Bíblia diz que toda a geração de Sete também se perdeu, eram desviados. Mas tem uma vertente que diz que são os filhos de Sete, esses filhos de Deus que conheceram as filhas dos homens, tiveram gigantes. E outra vertente que diz que eram anjos que caíram e fizeram esses gigantes. Quem são? Será que eu digo aqui no livro? Não sei, você vai ter que ler no livro. Eu sei que vocês estavam querendo saber aqui agora, não digo, você tem que ler no livro. Você quer ver uma outra coisa? Tem uma pequenina heresia aí, que diz que Adão teve outra mulher além de Eva, e se chamava Lilith. E agora, existiu isso? Quantas mulheres Adão teve? Eu acho que teve Eva e se arrependeu. Eu acho impossível ele ter tido mais uma mulher, já se arrependeu em Eva direto. A Bíblia nunca afirma que Adão teve outra mulher. Quem então é essa Lilith? De acordo com o profeta Isaías, é um demônio, que é chamado de fantasma do deserto, junto com os sátiros e as hienas.
O judeu tinha medo desse demônio que Isaías e outros profetas chamou de fantasma. Por isso que quando Jesus vem andando sobre as águas, chamam ele de quê? E morrem de medo. O judeu não sai de noite de medo desse fantasma chamado Lilith. Por exemplo, o que é uma projeção astral? É uma prática satânica proibida na Bíblia, usada pelos satanistas. Por exemplo, o que é você já teve aquela experiência de estar dormindo e parece que está acordado ou dormindo, vê o sofá, vê ou o guarda-roupa, vê a pessoa e tenta acordar e não consegue? Já teve essa experiência aí? Todo mundo. O que é isso, gente? Eu sempre, quando eu vou dormir, eu oro assim: Senhor, abençoa o meu consciente, o meu subconsciente e o meu inconsciente. A Bíblia chama o subconsciente de cochilo. Lembra de Paulo em 2 Coríntios 12, ele diz: não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele está dizendo assim: não sei se eu estou acordado ou dormindo. Onde é que ele estava, Paulo? No seu subconsciente. A ciência chama isso de paralisia do sono. Mas há 2 demônios específicos que agem no subconsciente, provocando pesadelos, atingindo a pessoa, e são reais, a Bíblia fala deles. Eu também tratei aqui nesse livro sobre o tema. A Bíblia também fala do rei bruxo. Esse eu não vou falar quem é. É o pior rei da Bíblia, é o que tinha acesso a demônios e morre com um espírito de feitiçaria. Eu acho que você vai gostar e vai querer ler esse livro, né? Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Bom, meus irmãos, vamos lá. Esse livro aqui, numa livraria qualquer, está a 100, cento e poucos reais. Ali você vai adquiri-lo por apenas 50 reais. O livro Corações Profundos, numa livraria qualquer, está a 70, 75 reais. Você vai adquiri-lo por 40. Esses outros 3 livros menores, que fica entre 50 e 55 reais nas livrarias, é 35 cada. Se você fosse comprar todos esses livros juntos, seria 195. Se você comprar na nossa editora pedindo, chega na sua casa, aqui para o norte, é 60 reais o frete. Mas você não vai pagar o frete. Olha que coisa interessante. Você vai comprar os 5 livros por 160 reais, em 3 vezes no cartão de crédito. Ou seja, você vai ter um ganho aí de quase 2 livros comprando os 5 livros. E eu só tenho 60 kits desse montado, tá bom? Então dá 160 reais, você pode adquiri-los em 3 vezes no cartão de crédito. Vamos lá, vamos falar do Espírito Santo nessa noite. Quem aqui ama o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Vou fazer algumas perguntas para você refletir. Você já se pegou, ou há quanto tempo você já se pegou adorando o Espírito Santo? Pense bem. Essa pergunta vai te levar a um lugar muito grave de reflexão. Você já se pegou adorando ao Espírito Santo? E se você não respondeu que sim, por que você não adorou o Espírito Santo? Por qual motivo a igreja não adora ao Espírito Santo? Deixe-me te explicar algumas coisas graves sobre isso. Primeiro, quem é o Espírito Santo? A Bíblia Sagrada nos dá amplo entendimento que o Espírito Santo é Deus. 2 coisas importantes: o Espírito Santo é Deus. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa. Como podemos afirmar que o Espírito Santo é alguém na Bíblia? Ele não é uma força, ele não é um poder ou uma coisa. O Espírito Santo é alguém, por 3 provas básicas. Primeiro, toda vez que a Bíblia falou do Espírito Santo,
ela o apontou de 3 formas necessárias. Primeiro, artigo definido. Segundo, sempre foi falado do Espírito Santo no pronome pessoal. E em terceiro lugar, sempre foi falado do Espírito Santo no sufixo masculino. Como é que funciona isso? Vamos pegar em Gênesis 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns pregadores que dizem que esse o Espírito de Deus não é o Espírito Santo. Eu perguntei para um deles e disse: quantos Espíritos Santo tem? Se o Espírito de Deus não é o Espírito Santo, nós aí já temos 2 Espíritos Santos. Mas na realidade existe um só Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo. Mas olha, em uma só frase, nós temos as 3 regras definidas, nos ensinando acerca do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o artigo definido. Espírito, não espíritos, o Espíritos, pronome pessoal, quer dizer, está falando de uma pessoa. E em terceiro lugar, sufixo masculino, o Espírito, não há Espírito. Quando a Bíblia Sagrada também fala do Espírito Santo em muitos outros textos, ela afirma que o Espírito Santo é alguém. Jesus, em João capítulo 16, no capítulo 14, no versículo 16, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Então, toda vez que a Bíblia usa essas 3 regras, artigo definido, pronome pessoal e o sufixo, seja feminino ou masculino, ela está falando de uma pessoa. Então, primeiro ponto, nós sabemos e temos plena convicção que o Espírito Santo é alguém. Não é um raio, não é uma força mítica, não é um poder apesar de ter poder. Jesus afirmou, diz: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem. Mais uma vez, o Espírito Santo sendo mostrado como alguém. A Bíblia também fala que quando Jesus estava se batizando, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Mais uma vez o termo, o Espírito Santo. Davi também diz: Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Saul, ele também recebeu o Espírito Santo. Primeiro ponto importante, irmão, para nós termos uma adoração pura e perfeita ao Espírito Santo, nós temos que ter um conhecimento profundo dele. E o primeiro ponto importante para ter um bom e perfeito e eficaz relacionamento com o Espírito Santo é tratá-lo como uma pessoa. Notem que eu não disse crer que ele é uma pessoa, é tratá-lo como uma pessoa. Como é que se trata o Espírito Santo como uma pessoa? Tratando-o de forma pessoal. Toda pessoa precisa ser tratada pessoalmente. Ou seja, não se trata o Espírito Santo genericamente. Se trata pessoalmente. O Espírito Santo, sabe, às vezes lá em casa eu me pego falando 1 hora, só isso. Espírito Santo é o seu nome. Esse é nome. É Ruach HaKodesh. Tem que dar uma latidinha para falar. Ruach HaKodesh. Espírito o Santo. É nome.
Então, às vezes eu me pego falando sobre esse nome, mencionando sobre esse nome, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe, eu vejo isso que eu perguntei aos irmãos inicialmente, é uma constante de vários lugares. O povo não se vê adorando o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Deus, então ele é digno de adoração. Sabe, por que muita gente não adora o Espírito Santo? Alguns por ignorância no conhecimento e outros por desonestidade intelectual. O que é desonestidade intelectual? Apesar de saber que o Espírito Santo é Deus, eles não o adoram como sendo Deus, por dizerem que, abre parênteses, Jesus disse que o Espírito Santo viria para falar dele. Aí os tradicionais dizem o seguinte: não se adora o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para levar o crente a adorar Jesus. Ora, isso é verdade, isso é correto, só que é incompleto. É correto afirmar que o Espírito Santo veio para fazer cada crente adorar Jesus, mas é incompleto, porque afirmar somente que o Espírito Santo veio para levar o homem a adorar Jesus, você anula todas as outras obras dele. Então eu disse a esse amigo meu que disse que não se pode adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para levar o crente a adorar Jesus, a amar Jesus. Eu disse para ele, então também não se pode adorar Jesus. Ele olhou, oxe, por quê? Falei, porque Jesus veio para levar você a adorar o Pai. Jesus disse, Pai, santificai a todos no teu nome, revelei a todos o teu nome. A Bíblia diz que Jesus disse que veio para fazer a vontade do Pai, para levar cada um a conhecer o Pai. Então não deveríamos também adorar Jesus. Mas de acordo com Filipenses capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte: ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, para que toda língua confesse no céu, na terra e embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Note bem, Jesus é adorado para a glória do Pai. Olha que coisa interessante, a minha adoração a Cristo é para a glória do Pai, a minha adoração ao Espírito Santo é para a glória do Pai. Olha que coisa mais interessante, não dá para ter uma adoração verdadeira a Deus, sem ter uma adoração verdadeira a Cristo e ao Espírito Santo. Por que não dá? Porque Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Não dá para você renunciar seu Santo Espírito, não dá para você renunciar a Cristo nessa adoração. Adoração a Deus em uma igreja, ela só é perfeita se ela for uma adoração ao Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então a minha meta é fazer com que a igreja tenha um conhecimento profundo do Espírito Santo, para que tenha uma adoração também poderosa. Quem entende, diga amém. Você sabe como as igrejas creem acerca do Espírito Santo? Por exemplo, nós estamos aqui dentro de uma igreja conhecidamente como pentecostal. O que é pentecostal? São os irmãos que creem que o poder do Espírito derramado no Pentecoste, os dons espirituais derramados no Pentecoste permanecem até hoje. Por isso somos chamados de continuistas pentecostais, ou seja, os dons têm uma continuidade até hoje. Se chama continuista pentecostal. E tem um outro grupo de irmãos, são chamados tradicionais,
são tradicionais? São aqueles que mantêm a tradição da igreja antes dos dons espirituais. Os irmãos tradicionais hoje também são conhecidos como reformados. Tem várias igrejas assim. Como os reformados creem acerca do Espírito Santo? Como os pentecostais creem acerca do Espírito Santo? E como, por exemplo, a Igreja Católica crê acerca do Espírito Santo? A Igreja Católica acredita, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. Então ela acredita numa espécie de trindade que é diferente da nossa. A trindade católica é triteísta. O que é triteísmo? Ela acredita em 3 personalidades distintas, porém, quando chegam no céu, você vê isso em suas fotografias, há 3 tronos distintos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou do Pai, da Maria e do Filho, e o Espírito Santo em cima da Maria. Você já viu essa pombinha em cima da cabeça da Maria? Isso é chamado de triteísmo, ou seja, não é 3 personalidades em uma, ou seja, Deus é um só em 3 personalidades. Para eles é 3 deuses, não é trindade, é triteísmo, ou seja, é uma espécie de trindade pagã. A Igreja Católica acredita, presta atenção, que assim como Jesus é a encarnação do Pai, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Isso está na catequese. Você vai ouvir também alguns pregando que Maria é a esposa do Espírito Santo. E está na catequese que o Espírito Santo desposou Maria na frente de Gabriel. Ora, se o Espírito Santo é marido de Maria, quem seria José? É melhor deixar para lá, né? Isso é a maneira que eles creem. Já os reformados acreditam que o Espírito Santo é Deus, mas ele não batiza com fogo, ele não dá dons, ele não dá línguas, ele não traz profecias e nem traz revelações. Para eles, o Espírito Santo tem uma única missão: convencer o homem do pecado, da justiça e juízo. Ou seja, gerando no crente arrependimento para a vida, o fruto do Espírito de Gálatas 5:29, gerando nesse homem toda a benevolência de Cristo. Tudo isso é verdade, mas não é só isso. Já nós, no movimento pentecostal, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ele gera 2 coisas. Primeiro, ele gera o fruto do Espírito, que são 9 virtudes. E segundo, ele gera os dons do Espírito, que são 9 dons. O fruto do Espírito é para a edificação pessoal, os dons do Espírito é para a edificação de toda a igreja. Dito isso, olha bem para mim. Qual é o grande segredo da revelação do Espírito Santo? Por que eu faço essa pergunta? Porque durante toda a sua vida cristã, Deus tem 2 obras da graça para lhe dar. Só 2, não precisa mais. A primeira obra da graça é Jesus. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Jesus afirmou que veio para o mundo. Jesus afirmou que veio para as ovelhas perdidas. Jesus afirmou que ele veio para os doentes. Então Jesus é a revelação de Deus para o não crente. Colossenses 2:9 sobre Jesus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, em Jesus. Colossenses 1:15 afirma que Jesus é a imagem visível do Deus invisível dentro dele. João 1:18 diz que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que o mostra.
Hebreus 1:1 afirma: no passado Deus falava de várias maneiras ao seu povo, hoje fala através do seu Filho. 1 de João 2:23 diz: quem confessa o Filho também tem o Pai. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, o segredo de Deus é olhar para o Filho. Porque a primeira obra da graça é receber Jesus. Jesus é a revelação de Deus para o não crente. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo não pode ser dado ao não crente. O Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. João 14, no versículo 17, diz sobre o Espírito Santo: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Olha que interessante, Jesus é a revelação de Deus para o não crente, o Espírito Santo é a revelação de Deus para o crente. Deus se revela à igreja através do Espírito. Deus se mostra à igreja através de seu Espírito Santo. O Espírito Santo gerou o mundo sobre as águas. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. O Espírito Santo gera Jesus em você. O Espírito Santo gera o fruto do Espírito em você. Ele é o Espírito das Escrituras. Ele é o Espírito da visão. Ele é o Espírito da revelação. Ele é o Espírito dos reis. Ele é o Espírito dos profetas. E Ele é o Espírito do crente ainda hoje. Irmão, é tão grave isso, mas tão grave, que Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém até descer o Espírito Santo. Jesus está afirmando que não há interesse algum em um crente até que ele tenha o Espírito Santo. O nosso relacionamento com Deus, presta atenção, todo o nosso relacionamento com Deus é pautado pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se os irmãos puderem projetar na tela para mim, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, ou versículo 14, dependendo da versão bíblica. Assim que é bom, né? Rápido, né? Fosse uma bala, tinha me matado. Vai no 14. Essa versão é no verso 14. Isso, é o 13, deixa aí. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deixa projetado aí. Quando você olha esse texto aqui, o que te impressiona? A mim, eu tenho 3 coisas interessantes no texto. Primeiro, qual é o ministério de Cristo? A graça. Qual é o ministério do Pai? O amor. E qual é o ministério do Espírito Santo? A comunhão. Quando você pega a palavra comunhão, ela tem múltiplas revelações. Quer dizer interação, quer dizer parceria, quer dizer amizade, quer dizer intimidade, quer dizer conversa, discipulado. Quando você pega aqui a palavra comunhão do Espírito Santo, está dizendo literalmente assim, ó, dentro da Trindade, só um se comunica com o homem. Dentro da Trindade, só um tem a responsabilidade de ter amizade com o crente. Olha o que o texto está dizendo: o ministério da comunhão é do Espírito Santo. O ministério da intimidade
é do Espírito Santo. O ministério de ter amizade com Deus é do Espírito Santo. O que o texto está dizendo é o seguinte: se você não tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, você literalmente não tem relacionamento com Deus. Entendeu? Toda a sua vida de adoração e de devoção a Deus, toda a sua vida de comunhão a Deus, passa pelo Espírito Santo. Ao Espírito Santo foi dado o ministério da adoração, o ministério da comunhão, o ministério da intimidade, o ministério da parceria, o ministério da amizade com Deus. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado à terra para levar o crente, o irmão já crente, a ter uma profunda comunhão e um profundo relacionamento com Deus. É isso que eu tento, inclusive, ensinar na questão da vida de oração. Essa semana, da nossa equipe fez um post sobre oração. E veio um monte, pastores, escrevendo assim, esse povo da oração idolatra muito mais a vida de oração do que Jesus. Eu falei assim, essa equação é impossível. Primeiro, a quem é dirigida a minha oração? Não tem como você idolatrar a oração mais que Jesus. Mesmo porque quando você vai orar, você adora quem? Isso aí é gente que não quer orar. Eu só escrevi embaixo, irmão, não precisa brigar. A gente já sabe que você não gosta de orar. Pronto, beleza. Irmão, olha só que coisa interessante. A minha vida de adoração, ela é no Espírito. Não existe louvor verdadeiro sem for produzido pelo Espírito Santo. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adoram em... Então a minha vida de adoração só é real se ela for dado todo o direito ao Espírito Santo de produzi-la. Você quer ver uma coisa? Você não vai ficar bravo não? Vai, mas eu vou falar assim mesmo. Você quer ver? Presta atenção. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Os que amam a Deus, levanta a mão. Pode abaixar. Se amar a Deus fosse uma coisa de pergunta e resposta, não teria uma lei na Bíblia, no Velho Testamento, e uma lei na Bíblia, no Novo Testamento, mandando amar, ordem. No Velho Testamento tem uma ordem, primeiro mandamento: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. No Novo Testamento tem uma lei, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Pronto. Não é só 2 mandamentos que temos mandando amar a Deus. Tem também uma maldição para quem não ama. Paulo disse: quem não ama o Senhor seja considerado maldito. Irmão, se amar a Deus fosse simples, não precisaria de mandamento e nem de maldição. Amar a Deus é um exercício absurdamente revelador. Só se ama a Deus se for gerado diretamente pelo Espírito Santo. Já te mostro isso. Você quer ver como é grave não amar a Deus de maneira certa? Em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor dá uma queixada de jumento na testa dos irmãos efésios. Os irmãos efésios perderam o quê? O primeiro amor, não é? E o Senhor vem para os irmãos efésios e diz assim: veja onde vocês caíram. Não amar a Deus já é chamar de queda. Segundo,
volte e se arrependa. Agora já é chamado de pecado. Senão eu virei e tirarei o seu candelabro. O que é o candelabro? Eu falei na divulgação do livro. São as 7 lâmpadas que representam o Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês não me amarem de todo o coração, eu tiro o Espírito Santo do meio de vocês. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão notar. A ameaça do Senhor para os irmãos efésios é que em Atos 19 eles recebem um avivamento poderoso, eles são cheios do Espírito Santo. Em Apocalipse 2 eles já não são nem sombra do que receberam, 50 anos depois só. E o Senhor está irado com eles, porque eles receberam o Espírito Santo em Apocalipse 19, e agora em Apocalipse 2 eles rejeitam o Espírito Santo, eles menosprezam o Espírito Santo. E aí Jesus diz: eu vou tirar ele do meio de vocês. O que ele fala para os irmãos que perderam o amor? Arrependam-se. Uma irmã chegou no pastor Luciano Subirá e disse: pastor, ore por mim, que eu estou em crise. Aí ele perguntou: por que você está em crise? Ela disse: eu estou em crise porque eu perdi o primeiro amor. Luciano Subirá, com aquele amor dele de jumenta, disse assim: então você não está em crise, você está em pecado. Olha a coisa, já perdeu 5 dentes. A perca do amor pelo Senhor não é uma condição comum e nem tolerável. Na realidade é intolerável que um crente cheio do Espírito Santo não ame a Deus profundamente, porque quem gera esse amor é o Espírito Santo. A menos que esse crente esteja devendo sua comunhão com o Espírito Santo. Olha para mim. Você sabia que o nosso amor por Deus é um batismo do Espírito Santo sobre nossa vida? Assim como a oração que eu falei há pouco. Projeta Romanos capítulo 5, no versículo 5. O nosso amor por Deus é uma obra do Espírito Santo. Diz assim o texto: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Olha bem para mim. Quem não tem uma profunda comunhão com o Espírito Santo não está amando profundamente a Deus. E aquele que conhece o Senhor e não lhe devota amor está quebrando o maior mandamento do Velho Testamento e o maior mandamento do Novo Testamento. Então, como é que a gente ama a Deus? Bom, primeiro ponto, você ama a Deus pelo Espírito Santo. É Ele que produz esse amor. Nada, não tem outro. Significa que, se você não se voltar plenamente para o Espírito Santo, você nem vai perceber que não está amando a Deus biblicamente falando. Quando não tem um amor zeloso, um amor fugaz, como os discípulos no caminho de Emaús dizia, queimava o nosso coração enquanto ele falava. Quando os seus olhos não marejam, nós já temos um diagnóstico. No que em meu relacionamento com o Espírito Santo eu estou faltando? Seja honesto. Você consegue se lembrar os seus melhores momentos com Deus em se tratando, por exemplo, de ofícios expiatórios ou práticas pietistas? Deixe-me te explicar. Pietismo é prática de piedade. Na Bíblia, quando o irmão é de oração, você chama esse irmão é piedoso. Quando o irmão adora diligente, você fala, olha que irmão piedoso. É uma prática de piedade. Isso está na Bíblia. E práticas expiatórias são práticas santificatórias. Por exemplo, vida de oração é expiatória, ela nos santifica. Jejum é expiatório, ele nos santifica. A adoração, ela é expiatória. Agora veja,
o Espírito Santo em mim, ele está fazendo as duas coisas. Primeiro, gerando em mim santidade, gerando em mim santificação, me fazendo parecido com Cristo, como Romanos 8:29 nos mostra. Ao que antecipadamente conheceu, também nos predestinou para nos tornarmos parecidos com Jesus. Quando Deus olha para você, só há uma maneira dele não te destruir em sua ira. Ele tem que ver Jesus em você. Ele tem que olhar para você e ver o Filho dele em você. Mas só tem uma maneira de você ter o Filho de Deus gerado em você. Quem gerou Jesus e Maria? Então quem gera Jesus em você? Nós precisamos fazer coisas simples. Que tipo de coisa simples? Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, relacionamento, eu te adoro. Espírito Santo, me ensina a amar Jesus. Espírito Santo, me ensina a te amar. Espírito Santo, para isso, irmãos, tem uma linguagem. Existe uma linguagem específica para que você não seja sabotado pelo seu coração enganoso ou pelo próprio diabo. Olha para mim aqui, presta atenção nisso. Romanos 8:26, não coloca ainda não, só deixa aí na agulha. Jesus disse assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus está dizendo, quem não ora, se não caiu, vai cair. E ele prossegue, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que boa parte da igreja interpreta isso? Que essa carne fraca é relacionado ao pecado. E quando alguns caem, ele diz, a carne é fraca. O irmão ruma a mão na cara do outro, ou uma cadeirada, e diz, a carne é fraca. Na realidade, o texto bíblico não tem nada a ver com pecado. Jesus nem toca no assunto pecado. Ora, se não tem a ver com pecado, tem a ver com o quê? Vamos ver. Jesus está falando de quê? Vigiai e orai. De que é? Do que é? Oração. Então, e ele diz, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Como é que se interpreta esse texto? Vigiai e orai. O texto é orai. Na verdade, o espírito está pronto para orar. A carne é fraca para orar. É assim que se interpreta esse texto. Mas você quer a prova que esse texto é interpretado dessa maneira? O apóstolo Paulo vai pegar a fala de Jesus, reproduzir ela e ensinar. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Viu? Citou a fraqueza, que não tem a ver com pecado. Da onde vem nossa fraqueza? Pois não sabemos como devemos orar. Opa! Da onde nasce a nossa fraqueza? Da falta de oração ou da oração errada. Viu? Mais longe, Paulo está afirmando que a sua ausência de comunhão com o Espírito Santo é o que determina toda a sua fraqueza carnal. Ele diz o seguinte: o Espírito me ajuda na minha fraqueza, porque a minha fraqueza é de não saber como orar. Agora tem o seguinte, tem gente que pega esse texto aqui, e o texto de Jesus dizendo o seguinte, eu sou fraco. A minha fraqueza, ela nasce da falta de oração.
Aí alguém se justifica já dessa fraqueza, mas não dá para ter desculpa. Ainda que você tenha a fraqueza de orar errado, ainda que você tenha a fraqueza de não orar certo ou de não orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo me ajuda. Então que elimina o textinho que as pessoas dizem: a minha carne é fraca. Porque o que importa aqui é que mesmo eu não sabendo como orar, e mesmo eu orando errado, o Espírito Santo me ajuda nessa fraqueza. Mas em como o Espírito Santo me ajuda nessa fraqueza? Isentando a responsabilidade de ter comunhão com Ele? Não, Ele me ajuda colocando no meu coração fome de ter comunhão com Ele. Mas deixa eu te falar um negócio. Esse texto aqui está afirmando que eu posso orar a noite toda, todo dia. Que eu posso ter uma vida de oração de 2 a 3 horas por dia. Que eu posso orar, fazer a corrida de oração que é ensinada, que dá 1 hora de oração todo dia. Ainda assim, o texto afirma que a minha oração não é perfeita. O texto afirma que é uma oração falha. Por que a minha oração, por mais que eu seja de oração e chore, etc., o Espírito Santo leva, ajuda, dá uma esmerilada nessa oração aí, justamente por 2 fatos. Primeiro, Jeremias disse que existe uma doença no nosso coração que é incurável, chamada pecado. Ele afirma que o nosso coração é enganoso. Irmão, quantas vezes eu estava em oração, eu chorei, eu senti a presença de Deus e falei, verbalizei aquela oração, aquele pedido, eu saí de lá com a certeza que Deus ouviu minha oração, porque eu senti a presença dEle, e depois lá na frente eu descobri que Ele ouviu, mas não atendeu. Por quê? Porque você não sabe, a Bíblia afirma que você não sabe quando o seu coração está te enganando. Se fosse fácil, Davi não teria dito: Senhor, quem pode discernir suas próprias fraquezas? Sonda-me, Senhor, e vê onde tem um caminho mau. Não dá para saber. Mas o Espírito Santo mostra, porque ele convence o homem do pecado, justiça e juízo. E se você não identificar seus pecados, você vai acumulando-os. Então olha para mim, segura essa bomba no seu colo aí, ó. Qual é a grande arma de Deus concernente à oração? Tendo consciência que a minha oração com a mente, ou seja, com o intelecto, com a minha língua, ela é uma oração cheia de falhas. Eu me lembro quando eu era jovem, lá adolescente, tinha uma menina que era adolescente, a minha idade, lá em Goiás, minha terra, e ela cantava muito lindo. Só que ela já era famosa, ela tinha feito uma música e ficou famosa no Brasil todo. Ela era da mesma igreja que eu. Ela cantou na Xuxa. E não, eu pensei que era só eu que era apaixonado nela. Todos os adolescentes eram. Eu não vou falar o nome dela, que é antiético, né? Só a primeira letra do nome, Aline. Então, não precisa falar mais nada. É Aline Fernandes. Gente, eu jejuava uma média de 10 dias todo mês. 10, 15 dias só na água. Eu virei uma tripa seca. Eu orava o dia inteiro. O que eu queria? Eu queria casar com a menina. Irmão, hoje eu vejo, são amigos nossos, eu dou risada, dá uma vergonha. Minha esposa tão maravilhosa. Falei, meu Deus, glória a Deus, Deus não ouve todas as nossas orações. Já imaginou Deus ouvir as besteiras que a gente fala algumas horas? Aí o Espírito Santo ouve você orando e fala assim, mas que droga de oração é essa? Ele vai lá e apaga, e leva outra lá para o céu. Então olha para mim, presta atenção. Qual é a arma de Deus para a oração enganosa? Já que
Você em uma hora pode ter orado alguns minutos de oração enganosa. Mesmo chorando, mesmo sentindo a presença de Deus, a sua mente divagueia, e você tem que ir lá pescar a mente e trazer de volta. Não é assim? É umas coisas loucas que você está orando e aparece. Qual é a arma de Deus para isso? Olha, para você entender como é sério um bom relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou te dar a arma de Deus para isso. Eu quero vibração, hein? Me disseram aqui que o paraense é mais vibrante que o amazonense. Será que é verdade? É. Lá no Amazonas, se eu falo isso, você sobe na cadeira. Brincadeira, gente, não precisa subir não. Fica aí, fica aí. Pois eu vou te dizer uma coisa, presta atenção. Em todas as vezes que você orar, a sua oração terá corrupção. Gente, há pecado até na nossa santidade. Mas o que Deus fez para curar isso? Qual foi a arma de Deus para resolver esse imbróglio? Eu vou te dar o texto, mas presta atenção. Só tem uma vez em toda a Bíblia. Eu vou ver se a gente acha umas 2, 3 versões, porque esse texto realmente é diferente em algumas versões. Mas se você tiver revista e atualizada, já pode. Aí, o irmão é muito bom. Pois prepara um livro de presente para os midianitas ali. Midianitas são os parentes de Moisés, gente. Não são inimigos não, tá bom? Só para deixar claro, são amigos. A esposa era, o sogro era, os filhos eram. Então presta atenção. Só tem uma vez em toda a Bíblia que Deus aceita a sua oração e diz que você orou de verdade. Não mais. Uma única vez que Deus diz: essa oração é verdadeira. Essa oração não tem corrupção humana. O que é corrupção humana? Coração enganoso. Você já viu o irmão orando vingança? Ô Senhor, faz justiça. Na realidade você está querendo dizer: Senhor, mata. É mais ou menos isso. Só uma vez em toda a Bíblia que Deus aceita a oração sem precisar dar uma esmirilada. Você sabe o que é esmirilar aqui? Sabe, não? Mexida. Sem precisar dar uma recalchutada na oração. Tira isso aqui, põe isso aqui, pronto, joga isso aqui fora. Irmão, quando eu li esse texto, e toda vez que eu leio esse texto, eu falo: glória a Deus pela vida no Espírito. Como o crente precisa entender sobre andar no Espírito. Você quer ver? Só tem um segredo na Bíblia para vencer qualquer tipo de pecado. Só um. Se você não decifrar isso, você vive de recair. Só tem uma vez que a Bíblia diz como vencer qualquer pecado. E ela fica: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. A vida no Espírito vence qualquer pecado. É grave. Eu digo, irmão, hoje nós estamos numa pandemia de pecados morais na igreja. Sabe por quê? Um dos motivos: deixamos de pregar arrependimento. O arrependimento era a fronteira que se impedia, apagou. Segundo, deixamos de estimular comunhão com o Espírito Santo. Os irmãos não têm andado no Espírito, têm andado na carne. Então eu vou te dar o texto. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 14, talvez o único texto da Bíblia que diz que você orou de verdade, você orou de fato. Vamos ver se essa versão nos ajuda. Pronto, lê em voz alta, vai lá. É o único texto na Bíblia que tem a palavra: o meu espírito ora de verdade.
Se o texto está aqui, ora de fato, significa que tem muitas vezes que a oração não é de verdade. Irmão, você lembra lá nas Olimpíadas, a menina ganhou o skate e falou de Jesus em Libras, quase foi processada, mas foi multada. 2 dias depois, o Espírito Santo desce em uma ginasta, e ela senta e começa a orar em línguas. A professora tenta fazer ela parar, a assistente tenta e ela não dá nem moral, levanta as mãos e sabe o que foi? Em todos os jornais do mundo, que língua é essa? É o Espírito Santo dizendo, pega lá, decifra essa língua agora. Olha, vou deixar agora para amanhã, estou dando a deixa, amanhã eu vou pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Presta atenção, é a única vez que a Bíblia diz, meu espírito ora de verdade. Veja, é uma oração que não precisa ser santificada, ela já é santa. É uma oração que não precisa ser mexida, ela é do Espírito. Nessa oração, veja, o camarada pode estar com o coração amargurado, pode estar com tudo de ruim. Se ele orar em língua, veja, essa oração não tem comunicação com a sua carne. Vou te mostrar isso, pode deixar o texto lá. O texto afirma que a minha mente fica infrutífera. Então não importa o que eu estou pensando, não importa se eu estou com raiva, não importa se eu estou no quê, a oração em língua não é corrompida, ela é incorruptível. Não se pode corromper a vida no Espírito. Isso foi feito para bagunçar com a cabeça do diabo. Mas, como se deve viver? Então eu vou passar a vida orando em Espírito. Veja, quero te ensinar bem rápido como se ora no Espírito da maneira bíblica e como se adora da maneira bíblica. Se você está em um ambiente cultual, você deve mesclar o seu cântico, a sua adoração com línguas. A adoração deve ser mesclada. E se você está adorando, você deve mesclar a sua adoração e oração em línguas com a oração da mente. Olha Paulo nos ensinando, continua. Que farei então? Orarei com o Espírito, mas também com a mente. Espírito bom, pouco faz o uso dessa arma tão poderosa.